Projeto Integrador 1. Tema: a matriz energética do Estado de São Paulo. Demandas futuras diante da possível retomada de crescimento da economia. Biomassa da cana-de-açúcar como possibilidade de aumento de produção de energia elétrica no Estado de São Paulo. Grupo Estiva Gerbe 1, 5N.7, Giliardi Adeline Stanguini, Renan Henrique Gomes de Oliveira, Silvia Josélia Rodrigues de Oliveira, Vinícius Lima da Silva. Introdução e justificativa. A acessibilidade à energia nas condições de quantidade e qualidade adequadas. A custos compensatórios considera-se um dos mais importantes pré-requisitos para o desenvolvimento econômico. A preocupação com os impactos ambientais do uso da energia e sua produção, principalmente com o lançamento de gases e seus resultados sobre o clima do planeta, tem reforçado a necessidade de padronização e da definição de políticas discriminadamente para proporcionar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico. Desse modo, a relevância do desdobramento de estudos para a programação energética ao longo prazo. No decorrer do estudo, será realizada uma pesquisa do comportamento da matriz energética do Estado de São Paulo, com o objetivo de demonstrar sua atual situação da produção e alternativas para obter um aumento de produção de energia elétrica, com a introdução de termoelétricas movidas a biomassa, as quais poderiam ser introduzidas em todas as usinas sucroenergéticas do Estado, sendo que para isso foram pesquisadas bibliografias impressas e digitais, bem como relatórios governamentais, entre outros documentos. Conceitos básicos. História. O emprego da energia determinou a direção de diferentes formas da civilização humana desde a pré-história até os dias atuais. A energia térmica proveniente da queima da madeira era aplicada para a produção do calor e preparação de alimentos. A energia mecânica era alcançada pelos primitivos pela tração dos animais. Em 1850, a representatividade da biomassa era de 85% da utilização mundial de energia. Era praticamente a única forma de energia pregada pelo homem. Outros modelos usados de energia eram a da força dos ventos, que eram empregados na navegação, animais usados na agricultura e pequenas quantidades de carvão para a calefação residencial. Fontes de energia. Segundo Souza e Pena, as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. As fontes de energias primárias são classificadas como renováveis e não renováveis. Fontes renováveis: energia eólica, energia solar, energia dos oceanos, energia geotérmica, biomassa, biocombustíveis, energia hidrelétrica, energia das marés. Fontes não renováveis: combustíveis fósseis e energia nuclear. As fontes de energia secundárias mais utilizadas são as que seguem do ponto de vista energético. Biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. No país, cerca de 30% das necessidades energéticas é suprido pela biomassa sob forma de lenha para a queima de cerâmicas, carvão vegetal para a redução de ferro-gusa em fornos das siderúrgicas e combustível sustentável para as fábricas. Uma das principais vantagens da biomassa é que, embora de eficiência reduzida, seu aproveitamento pode ser feito diretamente por intermédio da combustão em fornos e caldeiras. No gráfico, a evolução da oferta interna bruta. Nele é possível verificar a oferta interna do Estado de São Paulo em comparação com o Brasil. No gráfico 3, evolução do consumo final por energético do Estado de São Paulo, é possível identificar a contínua manutenção da matriz energética do Estado de São Paulo e a gradativa direção para a aplicação da utilização de energia renovável. No gráfico 4, estrutura do consumo final energético por fonte.
Biomassa manteve-se estável ao longo dos períodos considerados. Destaca-se o ano de 2007, em que atinge o ponto máximo de participação, com 31%. A eletricidade manteve uma participação constante, apresentando variação máxima de 2 pontos percentuais, com participação entre 17% e 19% no período 1992 a 2017. O etanol, em que 1992 teve uma participação de 6%, manteve-se praticamente estável, com queda para 4% em 2002 e teve uma leve alta no ano de 2017, em que sua participação foi de 8%. Os demais insumos em 1991 participavam com 7% do total, passando a representar, a partir de 2012, cerca de 13% da matriz energética paulista e a partir de então se estabiliza com 10% do total. No gráfico 5, evolução do BESP, verifica-se um crescimento na produção de energia primária próximo de 8,5% no período 2008 a 2017, devido principalmente aos insumos primários renováveis, caldo de cana, melaço, bagaço e lixívia. Gráfico 6. Participação da oferta interna bruta de energia. Podemos afirmar, segundo o balanço energético de 2018, quanto à oferta interna de energia para o Estado de São Paulo. De acordo com a tabela apresentada, percebe-se o aumento da oferta dos derivados de petróleo. Na década que corresponde a 2008 e 2017, houve um leve aumento da porcentagem que estava em 32,3% no início da década, para o registro de 33,2% no ano de 2017. Problemas e objetivos de pesquisa. Dentre os conceitos apresentados anteriormente, o foco do estudo concentra-se nos desafios da produção de energia elétrica, visto que a energia elétrica é a principal fonte de energia que impulsiona o crescimento da sociedade, sendo utilizada tanto nas indústrias de transformações quanto nas residências de todo o Estado, uma vez que é necessário pensar como irá se proceder a demanda de energia até o ano de 2025. Metodologias empregadas e descrição detalhada do processo de construção dos protótipos. Será desenvolvida uma pesquisa qualitativa realizada pela análise bibliográfica e documental a respeito dos conceitos, onde serão analisados dados dos documentos. Após a análise dos dados, serão retirados materiais para a confecção do primeiro protótipo, onde teremos a atual situação da produção energética do Estado de São Paulo. Após a análise do primeiro protótipo, foi escolhida a fonte de energia a ser estudada. Análise de dados. Segundo a secretária de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, o Estado é o maior mercado consumidor de energia elétrica do país e representa cerca de 30% da demanda total brasileira. No gráfico 8, possibilidade de oferta de biomassa de cana mais etanol etílico até 2025, analisando a capacidade de geração de energia elétrica através da biomassa no estado e também por ter seu custo de geração 3 vezes menor que as usinas térmicas de combustíveis não renováveis e a estagnação do potencial das hidrelétricas. Foi criado, com base em todas as análises, uma projeção que, até 2025, segundo a tabela, a biomassa de cana seja capaz de gerar aproximadamente 38,2% de toda a energia consumida no estado. Se ainda são utilizados menos de 25% do potencial do bagaço de cana, isso significa que a projeção proposta pelo grupo pode vir concretizar-se, caso haja investimento no setor. Se isso acontecer, não só haverá mais energia elétrica disponível para abastecer a rede do Estado, como isso favorecer a diminuição da importação desse tipo de energia. Como proposto pela hipótese de pesquisa, a produção de eletricidade via hidráulica ficará em um patamar estagnado, por volta de 13% de representatividade em toda a matriz energética paulista. Já a fonte de energia proveniente da cogeração energética promovida pela cana-de-açúcar atingirá o patamar de 38% de toda a energia gerada pela matriz energética do Estado até 2025.
Conforme o gráfico 9, estudo da possibilidade de oferta energética do Estado de São Paulo até 2025, do modo que foi apresentado a hipótese de pesquisa, a produção de eletricidade por meio da hidráulica ficará em um estágio estático, em torno de 17,4% de expressão de toda a matriz energética paulista. Já a fonte de energia por meio da cogeração energética fomentada pela cana-de-açúcar atingirá o estágio de 38,2% de toda a energia produzida pela matriz energética do Estado. Comparando os dois gráficos da figura 10 e o gráfico da figura 11, fica nítida a percepção de quanto maior a oferta de energia oriunda da biomassa da cana-de-açúcar, o estado de São Paulo ficará mais próximo de ficar autossustentável na produção de energia, uma vez que a energia hidráulica elétrica dirigiu-se a sofrer picos que não transcendem a periodicidade de 18% no total ofertado. No gráfico 12, oferta da biomassa da cana-de-açúcar, a figura aponta a representatividade do pressuposto de oferta da biomassa de cana em milhões de toneladas, onde foram retirados os dados referentes à produção de etanol e de eletricidade, dispondo a biomassa como fonte. Considerações finais. O presente projeto constitui uma breve tentativa de demonstração do estado da matriz energética do Estado de São Paulo, definindo sua constituição e abordando por meio de análise os dados referentes à produção e consumo de energia elétrica do Estado. Foram também pesquisados e apresentados dados referentes à energia elétrica proveniente de biomassa, com caracterização os recursos necessários para a sua implantação. No decorrer de todo o processo de confecções dos protótipos, sendo o primeiro relacionado à possibilidade de oferta de biomassa da cana no estado de São Paulo, e o segundo dizendo a respeito da possibilidade de oferta energética no estado de São Paulo até 2025. Pode-se perceber a real alternativa do emprego da biomassa de cana como fonte produtora de energia elétrica. Os estudos da possibilidade de oferta energética no estado de São Paulo comprovaram que a participação da biomassa de cana-de-açúcar atingirá a taxa de 38,2% da oferta energética em 2025. Com a implantação de unidades termoelétricas em todas as 150 usinas sucroenergéticas pertencentes ao estado de São Paulo, podem ocorrer dificuldades com o gerenciamento dessa produção e o fornecimento por meio de linhas de transmissão que ligam a fonte fornecedora às concessionárias compradoras de energia. Para solucionar esses problemas, uma saída poderia ser encontrada no emprego de mais investimentos da iniciativa privada, por meio de suas concessionárias ou até mesmo pelo governo do estado de São Paulo. Vale ressaltar que toda fonte de energia que estudaríamos ocorreria imprescindibilidade e investimentos em forma de transmissão energética. Sendo assim, essa dificuldade não deve ser considerada para a inviabilidade do projeto aqui apresentado, constituindo que qualquer expansão energética evidencia diversidade de distribuição, não sendo exclusividade da produção de energia da biomassa, independente da fonte de energia que for desenvolvida, possuirá a necessidade de uma precaução do governo para auxiliar na distribuição daquilo que foi gerado energeticamente. Compete ao governo do estado de São Paulo apurar recursos para conseguir descomplicar o sistema de distribuição energética, por meio de alguma forma de investimento, sendo ele público ou privado. E assim finalizamos o projeto integrador 1, com o título Biomassa da cana-de-açúcar como possibilidade de aumento de produção de energia elétrica no estado de São Paulo. Grupo Estiva Gerbe 1, 5N.7. Giliarda Adelino Stanguini, Renan Henrique Gomes de Oliveira, Silvia Josélia Rodrigues de Oliveira, Vinícius Lima da Silva.